preparados para os recadinhos. Vou começar a gravar. Tá. Boa noite, professor Douglas. Pode ir. Boa noite. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tá, dá para ouvir. Ah, beleza, então. Olá, alunos. Aí o Elcio já me cumprimentou. Então, não vou tomar muito tempo da aula, tá? Só alguns recadinhos rapidinhos aqui. Tem várias turmas aqui, né? Ou seja, tem 4 turmas. Boa noite, André Luiz. Mas o recadinho em especial, agora, boa noite, Edgar, é para a turma T6, tá? Ou seja, a turma de fevereiro, ADS, fevereiro de 2024. Por quê? É a turma que está cursando a última disciplina, né? E vai colar grau no próximo ano. Então, é para essa turma um recadinho especial. Vou enviar um comunicado, tá? Mas já quero adiantar aqui. Pessoal, se atentem, tá? Com as atividades, tá? Com o certificado que vocês protocolam lá. No contrato de vocês, está lá. Vocês têm que protocolar os certificados até 90 dias antes de colar grau. Eu estou dando um prazo maior, tá? Para vocês, além disso. Só que não vai passar desse prazo. Lembrando que tem gente que já cumpriu a quantidade de horas, cumpriu bem mais. Tem gente que deixa para cumprir, por exemplo, 100 horas. Faz exatamente 100 horas. Esses certificados aí é solicitado para quê? Para complementar o conhecimento de vocês, né? Complementar as disciplinas aqui do curso que vocês cursam, né? De ADS ou engenharias. Então, vocês não precisam cumprir exatamente a quantidade de horas que é solicitado. Vocês podem fazer bem mais, tá? Qual que é o prazo que eu vou dar para vocês protocolar? O último dia, 15 de janeiro, tá? Quem ainda não completou as horas, então, aproveitar que estamos, né? Vocês terão as férias aí, vocês terão férias. Então, aproveita esse tempo quem ainda não completou a quantidade de horas, tá? Estou falando específico para a turma T6. As outras turmas ainda têm um prazo maior, tá? Mas vocês também podem fazer e protocolar e adiantar também essa atividade de vocês, tá? Lembrando que tem algumas regras. É todo certificado? Não são todos certificados que são aceitos. Tem que ter, no mínimo, 2 horas. Tem aluno que mandou com 9 minutos, acho que 7 minutos e 28, 13 minutos, 25, acho que 19, 1 hora e 58. Não são aceitos, tá? Tem que ter, no mínimo, 2 horas de curso, tá? Então, o certificado de vocês tem que ter, no mínimo, 2 horas. Menos de 2 horas é indeferido. Quantas horas vale no máximo? No máximo, 20 horas, tá? Então, se você fez lá um estágio, o estágio deu 500 horas, tá? Pode protocolar? Pode. Só será aceito 20 horas. Ah, eu fiz um curso de inglês o ano todo. Tem lá 1000 horas. Pode protocolar? Pode, mas será aceito 20 horas, tá? Outra coisa que precisa ter no certificado, além do nome da instituição, né? Além de alguns dados da instituição que vocês fazem o curso, precisa ter o teu nome, tá? Ou seja, o nome de quem fez o curso, a data e a quantidade de horas. Tem certificados que é enviado que não tem a quantidade de horas especificada, é indeferido. Tem certificado que
que não tem a data que foi realizado o curso, é indeferido. Hoje eu recebi um certificado que não tem o nome de quem fez o curso. Foi indeferido, tá? Então, assim, tem algumas regras para ser aceito. Precisa também estar de acordo com as disciplinas que vocês estão cursando ou que vocês cursaram, tá? Durante a graduação de vocês. Receber também um certificado de contabilidade, de direito tributário. Foi indeferido porque a gente não tem disciplinas de acordo com o direito, ou próximo do direito. De maquiagem, é indeferido. De conhecimento pessoal, é indeferido. Deixa eu ver outro curso. Não lembro qual é outro curso que não tem a ver com as disciplinas que foi cursada, tá? Outro ponto, tem aluno que cada disciplina que vocês cursam, vocês recebem um certificado. Não é válido. Tem aluno que protocolou todos os certificados das disciplinas cursadas. Foi indeferido, tá? Todos os certificados foram indeferidos. Por quê? Porque não é aceito. Não é aceito certificado de disciplinas cursadas, tanto na graduação quanto na pós-graduação, tá? Doação de sangue é válido? É válido, mas somente um por curso, tá? Não adianta vocês mandar 2, ou um esse ano, um ano que vem, não será aceito, tá? Um é aceito, somente 20 horas, tá? Você foi matriculado, né? Como eu estou falando assim, em específico para a turma de fevereiro de 2024, mas as outras turmas já se atentem também, tá? Você foi matriculado, você fez a sua matrícula, por exemplo, em fevereiro de 2024. Se você protocolar um certificado de janeiro de 2024, será indeferido. Por quê? Esses cursos têm que ser realizados após o seu ingresso na faculdade. Tá? Então, não adianta vocês protocolarem cursos antes de vocês terem se matriculado na faculdade. Tem aluno que matriculou em 2025, protocolou certificado que fez lá em 1983, 1991. Eles foram indeferidos. Tá? Deixa eu ver outro que não é aceito. Tem aluno que está protocolando o mesmo certificado 2, 3 vezes. Um é aceito, os outros são indeferidos, tá? Tem certificados que foram postados, mas não abriu, tá? Foi indeferido, porque não abriu. Tentei de várias maneiras, tentei em vários navegadores, não abriu. Foi indeferido, tá? Então, eu falei para vocês o quê? O prazo máximo da turma T6 é dia 15 de janeiro. Pessoal, o prazo de vocês postarem é 15 de janeiro, tá? Agora, não quer dizer que você postou no dia 15 de janeiro e eu já vou ter que ir lá e analisar o certificado de vocês. Esse é o prazo de vocês. A coordenação tem um prazo, tá? Para validar o certificado de vocês. Claro, como eu estou dando esse prazo para vocês no dia 15 de janeiro, o meu prazo será menor para eu validar. Por quê? Depois que eu valido os certificados, é passado para a secretaria que vai fazer a validação do que eu validei. Após a secretaria validar, todos esses certificados, tá, serão enviados para a certificadora. O que é a certificadora? É a responsável por emitir o diploma de vocês, né? Vocês vão colar grau, e até 120 dias depois de colar grau, vocês recebem o diploma. Só que a registradora, ela vai verificar esse certificado de vocês, tá? Então, pode ser que eu validei, quando chega na segunda etapa, a secretaria não aceita, volta. Ou a certificadora devolve, tá? O que aconteceu? O caso da turma passada, tá? Eu já tinha avisado o aluno, mas ele questionou, e eu falei, tudo bem, eu vou passar para frente, só que eu não sou responsável, tá? O aluno, ele fez
um curso no mesmo dia, um de 20 horas, o outro de 24 horas, no mesmo dia, na mesma data. Tá? Então, o dia tem 24 horas. Como que ele conseguiu cursar 2 cursos, um com 24, outro com 24 horas? Ele questionou, eu falei, eu vou passar, mas eu quero ver você colar grau. Tá? Então, assim, tem aluno parece que quer medir força, acha que no grito vai ganhar. Tá? Chegou lá, o que adiantou? Chegou lá, a certificadora barrou, não recebeu, vai ter que fazer de novo, vai ter que colar grau de novo. Então, assim, se atente aos detalhes, estou vindo aqui, estou avisando vocês, tá? Estou avisando com antecedência, tá? Então, vocês têm aí prazos. Eu sei que a professora Janaína já passou algum link de cursos que vocês podem fazer, tá? Que é dentro, que é válido, tá? Que é dentro do nosso curso, tá? O Elson perguntou aí se não conseguir protocolar dentro do prazo. Não cola grau, Elson, porque isso, gente, isso não sou eu como coordenadora, não é Janaína e Douglas como professores, não é a Facinte como faculdade. Isso é o MEC, tá? Então, assim, a gente tem que trabalhar de acordo com o que o MEC pede, exige, tá? Porque não adianta nada a gente passar, chega lá, o MEC barrar o certificado de vocês. Não adianta, tá? Então, assim, desse aluno, eu sabia que ele não ia conseguir colar grau e ele precisava colar grau naquela data, porque ele assumiu um cargo naquela data, tal, e ele precisava. Só que eu expliquei para ele, falei, você não vai colar grau. O que você faz? Faz outro curso. Ele precisava de 20 horas. Faz outro curso. Ele não quis bater o pé, eu falei, então tudo bem. Tá? Então tudo bem, vou passar, mas você não vai colar grau. Vou passar para você saber que não adianta eu passar e você lá na frente vai ser barrado, eu estou te avisando. E foi o que aconteceu. O que aconteceu de mudar... quem que fez a pergunta aí de mudar a quantidade de horas? O que alguém perguntou aqui? Eu posso fazer sim, professora, porque antes estava 100 horas de atividades complementares. Até ontem. Hoje, eu entrei de novo, estava 100 horas, tem meia hora. Aí fala Tá. que está 200 horas. Qual turma que você é? Sou T7. O que acontece, tá? Vocês têm que cumprir 10% da carga horária dessas atividades aí, tá? Então, a DS tem 2.200 horas, tem que cumprir 10%, são 200 horas. Curso de engenharia, 400 horas. O que aconteceu? A antiga coordenação fez um combinado com algumas turmas, que aquelas turmas seriam 100 horas, iriam cumprir 100 horas. Tá? Por isso que até uma certa turma aí são 100 horas, por quê? A outra coordenação fez isso. Só que já foi falado, se barrar lá na frente, tá? Se barrar lá na frente, o que acontece? Pode ser que o MEC pegue, não valide o certificado, tá? Então, assim, eles têm lá, a turma tem lá um assinado, um acordo com a direção antiga, e e eles espernearam, então a gente vai aceitar isso daí, tá? Agora, com quem eles fizeram o acordo, então eles já estão sabendo do risco, então é isso, tá? Agora, da turma em diante que não tem esse acordo, a faculdade não vai correr desse risco. Tá? Então, assim, eu como coordenadora, os nossos professores aí, a gente não vai correr esse risco aí do MEC não validar o certificado, tá? Já teve casos, tá?
tanto dessa atividade quanto da atividade de extensão, tá? Já teve caso do MEC barrar o certificado e os alunos ter que voltar para a sala de aula para cursar mais 6 meses para poder receber um diploma válido, tá? Isso vocês podem pesquisar aí no Google, tá? Então, assim, a gente não vai correr esse risco, nós não queremos isso, tá? A gente quer, eu como coordenadora, nossos professores, nossos mantenedores, os diretores, a gente quer manter o nosso nome, e a gente quer garantir que quando vocês for colar grau, que vocês colhem grau sem risco nenhum, sem ter aquele medo, tá? Então, é isso que nós estamos fazendo, tudo de acordo com o MEC, tá? Porque eu sei que, mas quando, não sei se foi o caso de vocês, mas já teve outras turmas que questionou a atividade de extensão, falou que quando fez a matrícula foi prometido para eles que eles não iriam fazer TCC, que eles não iriam fazer artigo, que eles não iriam fazer. Pessoal, atividade de extensão não é TCC, tá? Não é um artigo que a gente está cobrando de acordo com o que o MEC pede, tá? Então, teve aluno que bateu o pé, teve aluno que contratou advogado, porque foi prometido para eles que eles não iriam fazer o TCC, porque eles não queriam fazer atividade de extensão. E a gente falou, se não fizer atividade de extensão, não vai colar grau, porque a gente não vai correr o risco de vocês perderem o diploma de vocês, tá? Então, é nesse sentido, tá? Então, assim, eu como coordenadora, a nova direção, não estamos aqui para mudar tudo, a gente está aqui para poder facilitar, tá? Porque a gente quer o bem para vocês, a gente quer o bem para a faculdade, tá? Então, é nesse sentido aí, tá? Então, já vou falar sobre atividade de extensão para vocês. Pode falar, Edgar. Uma dúvida, a parte quando um aluno consegue um estágio, como entra nessa parte de atividades complementares? É só postar, do mesmo jeito que você posta o certificado, você vai postar o documento que você tem do estágio lá. Ele dá carga horária de quanto tempo? Porque mais ou menos, eu estou vendo agora para 11 meses. Não, a gente precisa de 20 horas, então o estágio não tem... Então, porque, 20 assim, horas de estudo, aí tem que fazer mais por fora, então. Isso. Ok. Isso. Então, assim, no final, acho que em outubro e novembro, né, eu trouxe 2 palestras para vocês. Uma foi numa terça-feira, a outra palestra foi numa quinta-feira, até que eu mandei convite aí, quem morasse perto de Maringá, em Maringá, quisesse vir pessoalmente na faculdade, teria, ou então seria online, receber o certificado. Para o próximo ano, nós estamos nos organizando para ter esses eventos aí, tá? Mas nós queremos a participação dos alunos, porque não é fácil a gente conseguir trazer palestrantes bons, tá? Não sei se vocês assistiram a última palestra, que foi sobre cibersegurança e a Lei Felca. Foi muito bom, gente. Foram 4 palestrantes. Então, e a gente não teve boa participação no horário. Teve, acho que, 20 e poucas participações online e presencial. Aí, o Bruno está falando que foi muito boa mesmo. Então, assim, e presencial a gente teve, acho que, uns 30. Os palestrantes, quando a gente vai conversar, a gente vai convidar, eles querem saber quantos alunos vão participar. Então, assim, se são poucos alunos, eles não vão sair da onde eles moram, ou, né, deixar a residência deles, ou outra cidade para vir fazer a palestra e não ter participantes, tá? Não ter quem está ali participando, tanto presencial ou quanto online, tá? Então, já vou deixar essa dica para vocês e também, tipo, um pedido. Então, esse ano sei que teve poucos, tá? Mas próximo ano aí estamos nos organizando para ter alguns eventos aí para vocês, mas a gente gostaria da participação de vocês, tá? Então, quem assistiu aí, teve que um aqui já falou que a palestra foi muito boa aí de quinta-feira, que foi a última, acho que foi no dia 27, tá? Então, é nesse nível que eu quero trazer palestra para vocês, tá?
igual eu comentei com o Edgar, né? O Edgar solicitou, eu falei, não, esse é um dos objetivos, que é um bootcamp, né? Mas aí vocês têm que participar, tá bom? Pessoal, eu não quero, já tomei bastante a aula aqui da professora Janaína, tá? Não quero tomar mais. Eu vou conversar com a turma T6, tá? Vou mandar depois um convite para eu conversar com você, só com a turma T6, para eu falar da atividade de extensão, tá? Porque eu não quero tomar mais aula da professora Janaína, porque é uma aula muito boa, eu sei que vocês estão gostando, né? E quinta-feira vai ser a última aula, depois vocês terão prova, terão férias, tá? Mas com a turma T6, eu vou fazer essa reunião com todas as turmas, tá, pessoal? Mas primeiro é a T6, porque é eles que vão finalizar primeiro. Tá? Então, eu vou marcar, pretendo essa semana ainda, tá, pessoal da T6, aí a gente grava, quem não puder participar, assiste depois, tá, da turma T6. Então, mas eu vou verificar a possibilidade, eu estou falando de gravar, mas eu preciso ver a possibilidade de gravar, porque a gente pode gravar aulas, reunião, outros eventos, não é permitido gravar, tá? Então, eu vou ver se eu vou conseguir essa liberação. Tá? Eu pretendo, mas não sei se será possível, tá? Mas eu vou marcar com a turma T6 para a gente falar certinho sobre a atividade de extensão. Não vai demorar, tá? Pretendo que seja tipo uns 20, 30 minutinhos, só para esclarecer as dúvidas de vocês sobre a atividade de extensão. As outras turmas não façam atividade de extensão ainda, tá? Não façam, vou passar para vocês, mas eu vou fazer reunião com turma a turma, por quê? São trabalhos diferentes, tá? Então, cada turma vai fazer um trabalho. Agora, tem gente passando, pegando o trabalho de outras turmas e fazendo, tá? Então, eu peço para vocês esperarem aí um pouquinho para a gente se reunir, tá certo? Pessoal, se a gente não se falar mais, tá? Com quem eu não vou falar mais, desejo aí boas férias, tá? Que o próximo ano seja aí para a gente de conhecimento, seja de paz, de felicidades aí, né, que o nosso Brasil possa melhorar e nos dar umas alegrias aí, né, e que o próximo ano a gente consiga descansar e voltar forte e tranquilos para o próximo ano, tá bom? Pessoal, professora Janaína, me desculpa que eu tomei muito tempo da sua aula aí, eu sei. Tudo bem, recados importantes. Mas eu precisava esclarecer aí. Obrigada, Elson, para você também, tá bom? Gente, aí com a turma T6 eu volto a falar, esse ano ainda, tá bom? Tchau, pessoal, boa noite, boa aula aí. Boa noite, Josi, obrigado aí. É isso aí, né, alunos? Recadinhos importantes, necessários, né? E relembrando, na aula passada eu coloquei para vocês no slide da aula 2 links, gente, com cursos, né? São cursos gratuitos, são plataformas ali, o qual você consegue fazer, né, os cursos ali numa certa, digamos assim, velocidade, né? Então, quem ainda não está carga horária, segue aí os links, vou colocar novamente aqui no chat, tá? O primeiro deles é o da Fundação Bradesco, gente, ele tem cursos aí da área, emite certificado, todos eles têm certificado, né? Tem a Alura, que eu não coloquei aqui, né? A Alura é excelente, né? Só que os cursos, ela tem um certo custo, né? A gente fala que tem um custo alto, mas tem aí a Coursera, tem a Udemy, né? Que sempre tem promoções. A Coursera tem cursos gratuitos, depois no final você só faz o pagamento ali do certificado, tá? Mas vamos lá, então, gente, nossa terceira aula, né? Quinta-feira, então, a gente finaliza. Teve alguns colegas semana passada, né, que não ficaram sabendo que tinha aula na quinta. Eu espero aí que vocês avisem nos grupos, né, que quinta-feira é a nossa última aula aí antes da prova, né? Então, olha só, gente, na aula de hoje, então, eu vou começar indicando para vocês alguns materiais, tá? O primeiro, gente, é esse livro, deixei aqui um link para vocês,
conseguirem baixar esse livro em PDF, Fundamentos do Desenho Orientado ao Objeto com a UML. Então ele traz ali toda uma explicação e por que fundamentos do desenho, né, então ele vai trabalhar muito aqui dentro dos diagramas, principalmente o diagrama de classe, mas ele adiciona ali os conceitos, né, da orientação ao objeto. Aí o outro livro que eu indico para vocês, eu também deixei um link aqui com PDF, gente, é o do Código Limpo, tá, inclusive ele é uma indicação de leitura que está ali na apostila de vocês, e ele traz ali então habilidades práticas do Agile Software, tá. Eu deixei esse link aqui para vocês, tá facinho, é só vocês, clicarem nele, ele vai abrir o livro para vocês. Todos eles, gente, são links aí direto para vocês baixarem, tá. Excelente, né, principalmente aí para quem já está na área como programador, quem pretende entrar na área, né, gente, trabalhando aí com código limpo. E eu vou deixar um outro link, esse aqui é o de um GitHub, e eu deixei só 2 livros aqui, gente, mas lá dentro tem muitos livros da área, tá. Eu já havia deixado um na aula 2, mas esse aqui é um outro link, tá. Ele tem vários livros muito interessantes de todas as áreas ali dentro, mas eu destaquei 2 aqui, tá. Então, para quem está começando nessa carreira de programador, ou você quer fazer uma leitura, né, gente, assim, mais imersiva, diferente, né, são 2 livros muito bons, um é o Programador Pragmático e o outro é o Programador Apaixonado. Então, assim, eu indico esses 2 livros e vocês vão encontrar eles, dentro desse link aqui, tá. Eu vou colocar aí no chat para facilitar. Isso, da Cisco também, né, Bruno, muito bom você ter colocado. Ó, coloquei aí, gente, o link, tá, dos livros para vocês, conseguirem baixar, tá. E eu só vou abrir esse do GitHub para vocês olharem, porque eu acho muito interessante. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu parar aqui e vou apresentar para vocês esse GitHub, tá, gente. Então, vocês vão perceber que aqui do lado, esquerdo, né, ele vai ter aqui algumas pastinhas, ó. Então tem algoritmos, quando você clicar, ó, ele vai trazer vários livros, são todos em PDF, então quando você clicar, ele já vai baixar. De livros de arquitetura, ó, é muito livro, tá, gente, tem muita coisa, ó, de back-end, clicou, ele vai trazer aqui do lado, tem de C, tem de Java, PHP, ó, tem livros, de Python para quem quer entrar, tem livro de Python para iniciante, para automatizar tarefas, para desenvolvedores, Python para todos, tem muitos livros aqui, tá. Tem de lógica, tem ferramentas, tem front-end, e aqui embaixo você encontra os livros que eu falei para vocês, ó, o Programador Apaixonado e o Programador Pragmático, tá. Tem vários outros, gente, tá. Então é um link que tem disponível muito material, eles são, em PDF, então vocês conseguem, né, baixar aí tranquilamente, certo, para vocês encontrarem. Então eu deixo aí para vocês, né. Deixa eu voltar os slides aqui. Muito bem. Certo, gente? Deixa eu compartilhar com vocês aqui os slides. Uma ordem de leitura, olha, Elson, eu recomendo o Programador Pragmático, tá. Eu gosto muito da leitura desse livro, e depois eu recomendo o Programador Apaixonado, tá. A narrativa é muito interessante, né, ele não é totalmente um livro técnico,
E realmente o programador apaixonado, ele vai trazer muita coisa aí da área, né, então para quem está querendo entrar, gente, 2 indicações aí muito boas, tá. E fora os outros livros, né, inclusive teve um aluno que me mandou e-mail, que ele quer entrar na área, e aí eu falei para ele: "Gente, foca em algo que você goste". Para quem está começando, né, as disciplinas já são aí uma indicação, né, gente, aquela que te despertou mais curiosidade, né. A gente não consegue abraçar um mundo aí na área de TI, né, não dá, é muita coisa, a gente tem muito material e as coisas aí estão numa evolução muito grande, né, então foque em algo, né, a gente foca em algo. Na aula passada eu deixei aquele site do tiob.com, né, e é um site ali que tem um ranking de linguagens de programação, então, para vocês ficarem sempre antenados, né, em qual linguagem de programação, qual é o ranking, ó, qual que está subindo, qual que está, né, mais embaixo, qual que está caindo, para vocês ali verem como que está o mercado, né. E tentar focar numa área, né, gente, como eu falei, não dá para vocês abraçarem o mundo, né, o legal seria. Mas tem teste, tem banco, segurança, programação, né, aí para quem quer trabalhar com análise, eu acredito que isso seria, né, o mais interessante, certo? Deixa eu Deixa eu colocar novamente aqui, gente, para quem entrou depois, eu vou deixar fixado aqui, tá. Jaime tá aí no chat, tá, deixei fixado também, e aí vocês encontram, né, o slide aí também, tá, gente. Eu compartilhei ele, aí vocês podem então, também ter ali, o link com os livros. Então eu deixo essas indicações aí para vocês da disciplina, né, eu recomendo, os 2 livros, né, um deles está como uma leitura citada lá na apostila de vocês e o outro é a parte ali mais voltada para, objetos da UML, então ele trata muito sobre diagramas. Nesse link vocês vão encontrar outros livros também, né, gente, sobre programação orientada a objeto, utilizando aí, C++, PHP, Java, Python, né, o material de vocês ele está todo direcionado ali para Java, né, inclusive, quem ainda não assistiu às aulas conceituais, gente, assistam às aulas conceituais, o professor ali trabalha, né, desde a instalação do Java, passando, tem toda uma parte ali bem prática para vocês usarem, então eu recomendo que vocês assistam quem ainda não assistiu, tá certo? Muito bem, gente, quem tiver mais alguma dúvida aí, recomendação de leitura já respondi. Muito bem, muito bem. O Bruno colocou aí que também temos pela faculdade cursos da Cisco, né, para quem aí quer ir para a área aí de redes, né, gente. Muito bem. Então olha só, depois que eu passei então essa indicação de materiais, gente, o que nós vamos trabalhar na aula de hoje, tá? A gente vai hoje trabalhar 4 conceitos que são os pilares da programação orientada a objeto. Então a gente vai falar sobre abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo, né. Eu sei que muitos de vocês já trabalham na área, né, já estão aí, já conhecem, né, gente, esses conceitos, se alguém não conhece, melhor ainda, né, vamos trabalhar com eles hoje. Mas são 4 pilares que quando vocês fazem um concurso da área, quando vocês entram aí para trabalhar com a parte da programação orientada a objeto, a gente ouve muito, né, abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. Herança, a gente falou um pouquinho, né, em si do conceito na segunda aula, quando a gente falou sobre o diagrama de classe, né.
mas hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse conceito, gente. Então, diferenciar, né, justamente esses 4 pilares, vocês têm uma unidade na apostila de vocês só sobre os 4 pilares da programação orientada a objeto, e a gente vai fazer aí alguns exercícios preparando vocês aí para a prova, e também, né, depois no finalzinho, eu vou dar um exercício, que é um desafio para vocês trabalharem em casa, onde vocês vão então se aprofundar mais na abstração, no encapsulamento, na herança e no polimorfismo, tá certo? Muito bem, gente. Vamos parar e pensar um pouquinho e relembrar, né, o conceito que a gente viu sobre orientação ao objeto, que aí é um dos paradigmas, né, mais usados no desenvolvimento de software moderno. Nós temos vários outros paradigmas, mas o de orientação ao objeto, ele foi aí uma revolução e ele trouxe algo, né, para a gente conseguir organizar o código de uma forma que mostre o nosso mundo real, a nossa realidade, né? E ele traz a facilidade da manutenção, ele traz algo que as empresas apostam muito, que é a questão do reuso, né? Ou seja, você já reutilizar o código, para que você vai perder tempo, né, e ter retrabalho ali, se você já pode reusar o que você tem. E uma das coisas interessantes é a questão da escalabilidade dos programas, que é algo em que hoje muitas empresas estão enfrentando muitos desafios com essa questão da escalabilidade. Porque quando você desenvolve, né, um sistema, no início, né, a gente não tem aquela ideia, né, do quanto aquilo vai crescer. Com números de usuários, com dados, né. Só que hoje, gente, como as empresas estão, né, cada vez mais usando o sistema, dificilmente alguma, né, não utilize, então vocês imaginem aquilo crescendo, muito mais com websites e aplicativos. E você precisa pensar, né, lá no futuro, como que isso vai ser escalável. Então, muitos sistemas antigos, gente, e aí eu trago à tona para vocês, com relação à Netflix, né, a Netflix em 2009, ela enfrentou um problema muito sério com relação à escalabilidade da plataforma dela. Então ela teve um crescimento muito rápido, ela não estava preparada para aquilo, porque ela trabalhava com um sistema que a gente fala que é uma arquitetura, né, monolítica. E ela tinha muita dificuldade com relação à escalabilidade, ela tinha uma dificuldade muito grande para pensar em como isso ia ficar no futuro. Então, ali o catálogo dela de filmes, séries, começou a ficar algo que ela não conseguia mais controlar no sentido de performance, de desempenho, né, pela quantidade de clientes, e foi quando ela parou e pensou: "E agora?", né. Aí, ela transformou a arquitetura dela em microserviços, né. Então ela passou de uma estrutura mono. O que que é uma estrutura mono, né? É aquela estrutura que você pensa nela como se fosse algo único, né. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma atualização no meu sistema. Quando eu tenho um monolítico, eu acabo tirando o meu sistema inteiro para que eu consiga fazer essa atualização. Fiz a atualização, aí eu vou lá, reinstalo novamente o meu sistema para o uso, tá. Então, eh, era uma dificuldade, né, para ela pensar em escalabilidade, pensar em reuso e também, como que ela ia, né, fazer as suas manutenções. O microserviço não, né, você tem ali um sistema com vários microserviços, e se você tiver que atualizar um, somente aquele microserviço para.
o resto continua, o cliente não vê nada, né, o usuário não vê nada, e o serviço continua, né. Então, gente, essa questão aí de escalabilidade dos programas é algo que a programação orientada a objeto auxiliou muito, né. Esse caso da Netflix, gente, eu estudei ele, porque eu tive que fazer um trabalho no início do mestrado, né, e o meu trabalho ele era sobre o uso de algoritmos genéticos para recomendar a migração de arquiteturas monolíticas para a arquitetura de microserviços, né. Algoritmos genéticos, ele faz parte aí do que nós chamamos de técnicas inteligentes e que utiliza a IA. E o algoritmo genético, ele trabalha com mutação, né, gente. Eh, então você vai fazendo a mutação ali, já que nós estamos pensando, né, realmente, né, em como que a população ali ela herda, né, características, atributos e tudo mais, e aí conforme você vai passando e vai mutando aquilo ali, ele vai criando indivíduos melhores, né. O algoritmo genético é olhar, gente, como funciona, né, aí a genética e trazer isso, né, para o desenvolvimento. Então é muito legal. E aí eu estudei ali a história da Netflix, né, é uma das coisas que quando vocês, eh, pensarem em microserviços é o caso de uso dela, inclusive acho que na próxima aula eu vou trazer para vocês, porque existe a questão da refatoração, né, que a gente fala muito em melhorar o sistema, a questão da escabilidade. E aí eu vou trazer para vocês, tem uns links bem legais sobre a Netflix, inclusive mostrando como que o sistema dela todo foi migrando aos poucos, né, para microserviço. Ela ainda, gente, não migrou tudo, tá? Ela ainda não migrou. Tanto que ela trabalha com bancos de dados relacionais e ela tem os seus bancos de dados, né, NoSQL ou, né, em português, NoSQL, justamente por causa das suas arquiteturas. Então, são casos bem legais, mas tudo isso traz à tona, gente, a escabilidade dos programas, né. Claro que hoje as empresas já começam, né, a desenvolver algo e já pensar justamente no reuso e já começar a pensar nessa escabilidade. E aí parte para a programação orientada ao objeto e já começa a se utilizar ali de arquiteturas de microserviço. Eh, Websites normalmente trabalham com microserviço, porque às vezes você está com, né, alguma dificuldade, uma situação lá na partezinha de pagamento, e às vezes é um cartão de crédito específico, gente, então o resto está funcionando normal e só aquilo ali, né, está sendo retirado para ser feita uma correção. É muito interessante você trabalhar com isso, né. Então, voltando, né, ao nosso conceito ali, ela facilita muito você pensar em escabilidade dos programas. E eu vou até trazer um artigo para vocês sobre questões de futuro que envolve a computação. Gente, a escabilidade é uma das coisas que mais se pensa junto com a computação quântica, né? O que será aí, né, de futuro do que nós temos aí da computação, né? São coisas, eu não sei vocês, eu gosto muito de ler sobre isso, né, para a gente ficar pensando, né, o que vai acontecer aí no futuro próximo. O futuro próximo da nossa área daqui 5, 10 anos, né, gente. Né, eu gosto de compartilhar essas coisas, essas leituras aí são muito boas, né. E aí o pessoal colocou aqui para mim colocar trago na próxima aula, Elcio. Aí eu coloco aqui para vocês, tá. Muito bem, gente, vamos lá então. 4 pilares da programação orientada a objeto: abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo, tá. A abstração, gente, ela não é somente da programação orientada a objeto. A gente fala muito em abstração quando a gente olha para banco de dados. Vocês já fizeram banco de dados, a disciplina de banco, e vocês tiveram lá modelo conceitual, né, vocês tiveram ali
o modelo lógico, o modelo físico, né. Dentro do banco de dados, a gente tem toda essa arquitetura dividida em níveis, e a abstração faz parte, né. Quando ela surgiu, gente, falar de abstração, ela surgiu justamente para dar origem, então, aos conceitos da gente ter níveis, da gente ter camadas dentro do banco de dados, né. Ter lá a camada externa, aquele, né, a camada mais a nível de usuário, você ter ali o nível conceitual, que é você trabalhar com entidade, com relacionamentos, que é a parte ali do there, do mer, né. E depois você ir lá para a parte lógica, para a parte física, que é onde você realmente cria as tabelas usando o SQL. Então toda essa divisão, gente, ela partiu de um conceito que é a abstração, né, que é o que a gente fala assim: "Ah, aquela realidade nebulosa, eu vou olhar para ela e eu preciso resolver. Como que eu vou resolver isso?", né. A gente abstrai. E o mais interessante da abstração, de todos os conceitos de pilares da programação orientada a objetos, gente, é que é algo que nós trabalhamos no dia a dia e muito no algoritmo, muito na lógica, né. Porque quando você vai resolver algo muito complexo, né, o que que você faz? Você começa a dividir, né, para você tentar resolver aquilo de forma mais simples, você não consegue resolver tudo, né, a gente não desenvolve um sistema todo junto, né, a gente precisa ali ter a abstração e pensar: "Olha, como é que eu vou resolver essa complexidade aqui?", né. Até quando você resolve ali, um probleminha matemático, gente, né, aqueles exercícios matemáticos que nós tínhamos lá no ensino médio, você olhava para aquilo e você já pensava: "Ah, eu vou resolver, né, usando essa fórmula matemática". Então, você vinha abstraindo ali, porque é algo muito complexo, né. Então é um conceito que não é só da programação orientada a objeto, mas vocês ouviram, né, gente, muito, lá em banco de dados, certo? Muito bem, microserviço é uma facilidade gigante, por outro lado, o mercado não preparou. Não, Campos, não preparou profissionais para pilotar essas ferramentas, né. É, tem várias ferramentas, ela existe até hoje, né, mas muitos não gostam de usar ou eles não aprenderam, né, então os conceitos aí de você trabalhar com container, né, eu acredito, Campos, que a questão dos profissionais, né, não estar preparados para essas arquiteturas, é o fato de não conhecerem as arquiteturas anteriores, né. Então, por exemplo, quando a gente olha para um sistema legado, né, o sistema legado é aquele sistema que está há muitos anos lá na empresa, e ele continua sendo usado porque ele é útil ainda, né. Ele está lá, está sendo usado, só que ele é antigo, às vezes ninguém sabe usar aquele sistema ali, a linguagem de programação é antiga, não tem nenhum profissional capacitado para trabalhar com ele, e muitas vezes, né, quem estava mexendo com ele já não está mais na empresa, e aí você não consegue dar manutenção nesse sistema, né, e ele já não aceita mais tecnologias que a gente tem hoje, e aí muitas vezes você precisa fazer, né, essa mudança aí desse sistema, e a arquitetura é um caso muito sério. Então, para que você consiga muitas vezes passar de algo mono para algo micro, você tem que saber como a mono trabalha, né, para daí você conseguir olhar para ela e pensar: "Não, esse pedaço aqui eu consigo transformar em microserviços", né, "Olha, esse outro aqui eu não consigo trabalhar". A Netflix mantém todo o seu cadastro de pagamentos, e o dos clientes ali, os assinantes, ainda usando a monolítica. Ela não passou isso para algo como microserviços, né. Mas o microserviço é muito bom, né. Hoje tem muita empresa que parte da programação já de microserviço e vai
seguindo com ela. Mas quando você já tem uma arquitetura e às vezes ali um sistema, gente, realmente é difícil, você não encontra profissionais aí, capacitados, né. E entra muitos conceitos, gente, de ETL, ELT, você trabalhar com data house, você ter um banco de dados ali para lidar com microserviços, né, que é algo, que também você precisa pensar, e pensar muito lá na frente, porque é escabilidade, né, gente, não é fácil. Mas obrigado aí, Campos, por ter colocado essa sua observação, com certeza, né. E aí, gente, ó, é uma área aí, né, para vocês trabalharem com microserviço, inclusive no link, do GitHub que eu coloquei ali, gente, tem livros, tá, sobre microserviços, ok? Bom, então vamos começar, né, vamos começar a falar um pouquinho da abstração, gente. Eu coloquei aqui só para vocês entenderem, né, abstrair, a gente já usou, já falou sobre isso lá em banco de dados, então é o significado de você separar o que é essencial do que é detalhe, né. Então qual que é a meta de quando você começa a abstrair? Você pensa assim: "Eu vou criar um modelo mental, né, ou uma classe ali que seja fácil de entender ou usar". Por isso que nós usamos muito lá no banco de dados, né, porque você olha para a arquitetura do banco de dados, gente, você precisa pensar o que que é essencial de cada detalhe, né. Será que uma tabela que vai se relacionar com outra tabela? O que que eu tenho ali que é uma chave primária, o que que é uma chave estrangeira, da onde é que aquela informação ela vai estar vindo, como que eu vou armazenar aquela informação no meu banco de dados, né. E muitas vezes, né, a gente cria ali as tabelas do banco de dados, faz toda uma arquitetura ali, desenha um DER, e aí quando você começa a trabalhar com as tabelas, você já começa a ver que aquilo está tudo bagunçado. E aí o que que você faz? Você normaliza, né, aí você vai lá e vai olhar para a normalização, usar a primeira, segunda, terceira, quarta forma normal, porque as suas tabelas já estão, né, ali meio bagunçadas, estão com redundância, justamente porque às vezes lá no início, né, a gente não abstraiu o suficiente ali de cada detalhe. Quando nós olhamos para o software, né, gente, uma classe, ela é uma abstração do objeto do mundo real que ela representa. Então isso faz com que a gente faça uma garantia que o código seja legível, seja flexível e mais focado naquilo que você quer resolver, né. O algoritmo, gente, ele é algo, né, que no início quando você pensa assim: "Como que eu vou escrever um algoritmo para depois eu desenvolver", né. Eu sempre falo para os meus alunos: "Gente, um bom algoritmo, quando você entrega para um desenvolvedor, ele pega aquele código lá e ele desenvolve, gente, independente da linguagem de programação", né. Porque o algoritmo, ele é ali um passo a passo, uma sequência do que você vai resolver. Independente se você usar no Portugal ou você usar ali uma descrição narrativa, mas o bom programador, gente, ele vai olhar para o algoritmo e ele vai desenvolver, seja ele em qual linguagem for, tá. Porque o algoritmo, ele é isso, ele é separar o que é essencial do que é detalhe, e aí você consegue então resolver ali todos os seus problemas. Esse é o conceito de abstração, né, gente. Quando nós pensamos em banco, pensamos em algoritmo. Agora, na programação orientada a objeto, né, o que que é abstração? É você focar no detalhe essencial de um objeto, ignorando aquilo que não é relevante. Por exemplo, né, gente, um carro tem motor, rodas e volante. Para dirigir, você não precisa saber como o motor funciona internamente. Precisa para você dirigir? Não, né, gente?
principalmente aí para as mulheres, né, eu sempre falo que a gente dirige, mas a gente não escuta, né, o que acontece ali no motor, os barulhinhos, né, gente, assim por diante, né. Mas a gente não precisa, para dirigir, saber como é que o motor funciona, né. Esse é um exemplo aí do focar, né, apenas nos detalhes, ignorando, gente, aquilo que não é relevante, né. Esse é o conceito aí para abstração. Mais alguns exemplos para vocês entenderem então, né, gente. Vamos pensar num controle de videogame, né, todo mundo aí gosta de jogar videogame. O jogador ele aperta botões como o A, como o B, como o Start, mas ele não precisa saber no controle do videogame, né, gente, como que os circuitos internos funcionam, porque ele vai jogar, né. "Ah, mas professora, mas o controle ele pode estragar". Ok, mas aí, gente, estamos pensando no técnico, né, de manutenção ali para esse controle de videogame. Mas o jogador em si, no momento em que ele está jogando, ele não precisa saber como é que esses circuitos internos funcionam. Vamos para um outro exemplo, caixa eletrônico, né, gente, que nós chamamos de ATM. O usuário, né, ele tem as opções ali para sacar, para depositar, para ver o saldo, sem saber como é que o banco processa isso, né. Vamos pensar no usuário normal, né, gente. O programador tem que ter ideia, né, de como que o banco lá, o financeiro, ele processa tudo isso, né, mas o usuário, ele só quer ir lá sacar o dinheiro, depositar, ver o saldo, né, a mesma coisa ali no aplicativo, quando você abre para você realizar um Pix, para você ver como é que está o seu saldo, né, você interage, mas você não sabe como que é por trás, né, gente. A gente não sabe isso. Agora vamos falar de encapsulamento, tá, depois eu vou dar alguns exemplos ali, tanto de abstração, de encapsulamento, de polimorfismo e de herança. Eu quero que vocês entendam conceitos, porque se vocês forem, né, gente, aí passar por um concurso público, tá, que envolva a área de TI, cai sempre esses conceitos, né, e se vocês forem realizar também, né, uma prova aí para entrar em alguma empresa, sempre tem às vezes algum conceito sobre isso, né, e também aí preparando vocês para a prova e também são conceitos que a gente precisa entender na programação orientada a objeto, independente da linguagem. O encapsulamento, gente, ele é para esconder os detalhes internos de um objeto e proteger os seus dados, né, tanto que você vai encapsular. Então, por exemplo, um controle remoto, ele tem botões, mas você não vê os circuitos internos, né. Ele é diferente da abstração e, às vezes, o aluno ele confunde, né, o abstração com encapsulamento, mas eu vou mostrar para vocês que ele é diferente, tá. Então, vamos pensar assim, vamos imaginar uma máquina de refrigerante, você só vê botões e a saída da bebida. Você não precisa, né, gente, nem deve saber como é que funciona, né, internamente. Isso é o encapsulamento. Você vai interagir ali com aquela interface da máquina de refrigerante, enquanto que os detalhes internos, eles ficam protegidos, né. O encapsulamento, se a gente for olhar hoje, gente, para qualquer sistema, a gente tem essa ideia, né, de encapsulamento, porque o usuário, ele não vê os dados internos, né, aquilo fica protegido, não tem nem por que ele ver como que está ali o código, por exemplo, né. Ele só vê que existe o botão de saída, ele vê ali que ele vai conseguir visualizar o saldo, por exemplo, mas ele não entende como que aquilo funciona internamente. E também ele nem vê, né, o código todo e todos os detalhes que estão por trás. Então esse é o encapsulamento. Aí, gente, olha só, para a gente entender
quando eu falo de abstração e quando a gente fala de encapsulamento, né? É muito fácil de confundir e sempre tem prova de concurso que tenta fazer essa confusão aí na cabeça, justamente porque são diferentes, porém eles trabalham junto, né? A abstração, gente, é mais no foco no que é. Então, ele vai se concentrar naquela parte da interface de um objeto, o que ele faz e o que que ele representa, né? Então, por exemplo, o celular, se a gente for pensar, todos os celulares têm função de ligar. É isso que você precisa saber. Que ele vai ter a função de ligar, de reiniciar e desligar. Ponto, tá? O encapsulamento, ele vai ter o foco dele, gente, no como. Então é aquele mecanismo técnico que vai esconder a implementação interna de métodos, de dados, né, esconder o código. Então, por exemplo, milhares de passos que o celular precisa executar até realmente ele conseguir ligar, né. Então, ativar rádio, checar sinal, conectar e assim por diante, até realmente ele chegar no ligar. Então ele vai esconder toda essa implementação interna. Então a abstração, eu foco lá no que, tá, qual é a função, eu não preciso saber do resto, né, mas o encapsulamento é aquele mecanismo técnico que realmente ele vai esconder a implementação, ok? Então são 2 conceitos, né, gente, que, a gente precisa entender e diferenciar um do outro para não confundir, certo? A gente vê código em tudo. Ô, Bruno, com certeza despertou de dentro da Matrix, Bruno. Mas eu sei que o Elcio e o Bruno, né, já trabalham. Quem ainda está tentando entrar na área, né, gente, quer entrar na área, é isso que eles estão falando, a gente vê código em tudo, né? A gente vê código em tudo. Então, por mais que a gente olhe e não pense que tem, a gente sabe que tem, mas é porque vocês já estão com aquela visão do dev, né? Já estão ali com aquela ideia do desenvolvedor. E quanto mais vocês pensarem nisso, melhor ainda, né? Agora, quem está começando, gente, é isso, né? Olha lá o saldo do banco e pensa, né? Como é que isso foi verificado, né? Opa, aqui tem transação. Transação, conceito lá de banco de dados, né, gente? Processo ali de transação. Quando a gente passa um valor de um banco para o outro, né? Commit, rollback, todo aquele processo lá. E aí você fica pensando, quando você manda um Pix, né? Se aquele processo todo ali da transação vai finalizar, gente. Né? Para quem aí lembra de banco, o que que era a questão ali da transação? Ou ela completa ou ela não completa, gente. Não existe, né, uma transação, por exemplo, Pix, de você fazer pela metade. Tanto que quando acontece algo no meio do caminho, né, sistema tá fora, né, a internet tem ali lentidão, não está conectando alguma coisa, seu Pix fica pendente. Se ele não conseguir executar, o que que ele volta? Ele desfaz tudo, porque não deu certo aquela transação. É um processo que tem ali, né, uma lista de várias operações, se não deu certo, ele dá o rollback no final e tudo volta ao que estava antes, né, não tem meio caminho andado. E aí são coisas que toda vez que eu faço um Pix, eu olho e fico pensando, né, ó, tomara que dê certo, que não dê um rollback lá no final, né. Ou quando você está colocando seus produtos no carrinho de compra, gente, é uma coisa que a gente usa muito, né, compra na internet, cada Pix é um frio na barriga, Elson. É. Quem é da área da programação aí sente esses friozinhos. E o medo, gente, de comprar algo, né, e muitas vezes você cair num golpe, e aí? Né?
Hoje a internet está cheio disso, né, eu sempre falo, e eu também dei aula já no ensino médio, né, gente, o ensino técnico, e aí eu falo para eles assim: "Gente, imagina, né, apareceu uma promoção para vocês ali. Aquele celular que estava R$ 3.000 agora está por R$ 700 em promoção, e tem pessoas que clicam, né, fazem todo o processo e nunca veem o produto, né, gente, são é cada frio na barriga. Então assim, nós somos da área, né, gente, nós somos da área e nós temos medo. Eu, pelo menos, fico verificando, eu baixo o aplicativo, compro dentro da loja, né, não compro em site, porque eu já tive problema com o Mercado Pago, tá, e com as Americanas há um tempo atrás, clonaram, né, minhas informações há uns 6 anos atrás. Então, assim, são coisas que você fica com o pé atrás, né, gente. Então, é justamente isso que vocês falaram, uma frase, né, de vocês verem código em tudo. Gente, tenham esse costume, né, porque vocês vão começar a observar justamente o quê? O lado da abstração, né. Vocês vão ver um todo e vocês vão começar a pensar: "Ah, como é que foi resolvido isso?", né. Como é que foi pensado nisso, né. Olha, que será que ele utilizou aqui? Será que tem um if? Será que tem um else? Como é que está a gravação no banco de dados, né. Começar a pensar também, gente, em questões ali de proteção dos dados, né. Ah, será que isso aqui, onde que vai salvar? Como é que está salvando, né? E será que essa minha informação aqui, ela vai se estender, né? Vai ser aí, porque tem empresas que vendem, né, nossas informações para outras. São casos aí que a gente começa a pensar, quem começa a entrar na área, né? Mas vamos lá, gente. Então, olha só, a abstração ela define a interface simples e o encapsulamento ele vai garantir aquela complexidade, gente, da implementação dessa interface simples, que ela seja escondida, né? Algo aí que a gente observa no banco de dados e quando você está desenvolvendo, né, gente, e aí são 2 conceitos que por front, por back, né, eles se encontram, eles se complementam ali, porque você não vai deixar seu código, né, ali aparecendo para o seu usuário, né, mas você vai deixar apenas aquilo que ele precisa, ele não precisa saber dos detalhes, né. Vamos falar um pouquinho de herança, né, gente. A herança, ela é um conceito que nasceu com a programação orientada a objeto há muito tempo atrás, e ela vem, gente, justamente permitir a questão do reuso, né, porque a classe herda atributos de outra classe. Então pensem assim, programadores antigamente, né, começaram a observar que muita coisas que eles estavam, escrevendo no código eram muito parecidas algumas coisas com outras, né, e que eles sempre faziam aquela mesma coisa. Então eles começaram a pensar: "Por que que eu não coloco isso em algum lugar e eu apenas uso algo?". E aí começou a se pensar então em questões de herança, né. Então, por exemplo, eu tenho uma superclasse animal, eu posso colocar os atributos peso, idade do animal, métodos, né, como comer, dormir. E aí eu tenho uma subclasse, cachorro e gato, que são animais. Então eu posso falar que a classe cachorro, ela pode herdar automaticamente atributos como peso e idade, gente, porque todo animal vai ter um peso e vai ter uma idade, e métodos como comer e dormir, já que todo animal come e dorme, né. O que que a gente faz com isso? Economiza código. Então, ela pode então adicionar seus próprios métodos, né.
Então quer dizer que o cachorro eu posso colocar que ele late, o gato que ele vai miar, né. São ali métodos diferentes para essa subclasse, mas ela herdou atributos e herdou métodos aí da sua superclasse animal, né. Isso começou, gente, porque principalmente cadastros, né. Se a gente for analisar hoje, né, as selfies dos bancos. Ô Bruno, você citou uma coisa agora que é apavorante, né, a selfie dos bancos ou que você precisa validar e você fica ali olhando para aquilo, aquilo fala: "Aproxima, afasta, fica parado, aproxima, afasta, fica parado", né. Gente, deve ter cada foto de cada pessoa, assim, que é uma coisa de louco, né. Mas, né, humilhantes, Gustavo, sério, porque tem umas que eles falam: "Aproxima, afasta", e às vezes você está num momento, né, que você não se produziu, digamos assim, e você precisa validar aquilo ali, né. Naquele momento, aí você fica naquilo. Gente, realmente tem algumas fotos que é humilhantes. Oh, meu Deus. Ô, Bruno, olha o que você foi citar, né. Mas vamos lá, gente. Então, a herança surgiu porque pensem assim, gente, antigamente, né, usando ali, paradigmas que são ou funcionais ou sequenciais, muitas vezes o programador ele ficava repetindo o código, né, como por exemplo, pessoa, a pessoa tem endereço, tem nome, tem cidade, daí ela repetia tudo de novo, certo? Imagina um sistema, por exemplo, que tem cliente, fornecedor, usuário, e aí tem vendedor, e aí tem outros tipos, gente. Todos eles são pessoas, todos têm nome, tem endereço, tem CPF, tem CNPJ, tem telefone. Então eles começaram a observar que todos esses cadastros aí, eles tinham coisas em comum. Então, para quê você vai repetir tudo de novo, se você pode então trabalhar com herança, tendo ali uma superclasse e você tendo então subclasses que herdam automaticamente, né, gente? A economia de código foi gigantesca, por isso que a programação orientada a objeto, ela foi um marco aí dentro da programação e foi algo aí aonde a gente pode dizer que cresceu, gente, e se espalhou sistemas com maior facilidade, né, até para os programadores. Então aqui tem um exemplo utilizando o diagrama de classe, né, que a gente viu na aula passada. Então, por exemplo, gente, aqui eu tenho, ó, um empréstimo e tenho o item, do empréstimo, né, então de uma biblioteca. Mas eu tenho pessoa, né, e a pessoa, ela pode ser o aluno, né, que está emprestando o livro da biblioteca, como pode ser o professor que empresta o livro da biblioteca. Então, o que que eu tenho aqui, gente? Eu tenho uma classe, uma superclasse pessoa, com nome e endereço, aonde aluno e professor vão herdar nome e endereço, né? E o que que diferencia? O aluno é o curso, professor é a disciplina. E ele tem métodos também, né? O criar, os dois têm, recuperação, os dois têm, mas o aluno tem o atualizar a informação dele e ele pode ser bloqueado, né? E tem ali o professor que também ele pode ser, né, eliminado, saiu da faculdade, ele é eliminado ali, não pode mais emprestar livro. Então, gente, isso facilita muito. Se nós tivéssemos, por exemplo, uma terceira pessoa, nós poderíamos colocar que ela herda, então, alguns atributos e métodos dessa classe pessoa. A gente economiza e muito o código, né, quando a gente trabalha, então, com herança. No diagrama de classe, a gente representa, então, a herança, né, dessa forma aqui, certo?
Muito bem, gente. A herança, como eu falei para vocês, ela permite que uma classe chamada subclasse ou classe filha, né, gente, herde atributos e métodos de outra classe, que a gente fala superclasse ou classe pai, tá? Quando nós falamos, em conceitos, gente, vistos na literatura, a literatura não gosta muito que se fale, né, em classe filha, classe pai, classe mãe, até classe mãe é muito pouco usado, né, é mais classe pai. Mas a gente vê muito subclasse e superclasse, tá. Mas no dia a dia a gente fala muito, né, herda da classe pai, da classe mãe ou da classe filha. Mas se vocês forem buscar na literatura, se fala muito pouco, né, em classe filha, classe pai, que herda da mãe e tal, mas a gente fala muito em subclasse ou superclasse, tá? Eu acho que em ambiente de trabalho, vai muito aí de empresa para empresa usar ou não esses termos, ok? Mas por que que surgiu isso, né, gente? Por causa que, pensando na família, né, em questão de herança, um filho herda características dos pais, como cor dos olhos ou tipo de cabelo, né, ou da mãe, da mesma forma que uma subclasse, ela herda comportamentos e propriedades da superclasse, que foi o exemplo que eu citei do animal, cachorro e gato, tá? Então, a herança veio por causa disso, pensando em família. Então, por isso que vocês têm muitas vezes, né, essas esses conceitos de classe filha, classe pai, né, ou classe mãe que herda e tal, mas em livros, gente, é mais difícil de a gente utilizar, né, principalmente, por exemplo, classe mãe. Mas no nosso dia a dia a gente usa isso por causa dessa questão aí de pensar em herança, né, do que herda, né, a gente pensa muito ali em família, e é a coisa mais tranquila, né, para entender o conceito é pensando nisso, né, gente, herdar características ali do pai e da mãe, né. Por que que a gente usa herança, né? A herança é o que traz a reutilização do código, evita a duplicação, organização, porque ela ajuda muito e facilita a estrutura, né, quer dizer que eu vou ter lá pessoa, aluno, professor. Eu tenho, gente, uma estruturação e uma organização. Antigamente, se você fosse criar algo, você faria cadastro do aluno, cadastro do professor. Aí você olha para o aluno, tem lá endereço, aí você tem CPF, daí tem RG, daí tem data de nascimento, e você olha para o professor e às vezes a ordem está diferente, ou o nome está diferente, né? Então, ela ajuda também nessa estruturação, na forma de organizar, já que você vai herdar, né? Você já herda junto ali e já facilita a organização e a extensibilidade. Porque aí permite, gente, que você crie novas funcionalidades com base em classes que você já tem, né. Não precisa você começar a criar do zero, você já tem aquilo, então você cria novas funcionalidades, porque você já tem uma base ali. E quando a gente fala de reutilização de código, né, gente, para evitar a duplicação, para que você não tenha variáveis com nomes muito parecidos, variáveis com nomes iguais, né, inclusive no livro do Código Limpo, né, é uma coisa que se fala muito, a questão de você usar o nome, né, da variável ali, para que ela não tenha, gente, duplicação, né. A reutilização do código, quando começaram a se pensar, né, em reutilizar, ela trouxe, um problema gigantesco à tona, em que a refatoração, ela tentou corrigir, tá. Inclusive, no link que eu trouxe para vocês, tem sobre refatoração. Eu vou trazer um pouquinho na próxima aula, gente, porque você refatorar o código, né, é você tentar pensar assim, ó: "Vamos organizar e vamos limpar", né. Então,
classes duplicadas, classes que são longas demais, classes que não estão fazendo nada, classes, gente, que estão ali e não estão herdando, não estão tá ali perdida, né. Então você começa a pensar em essas questões aí, então reutilizar e também pensar em refatorar, porque códigos antigos, né, gente, eles vêm com muita duplicação, inclusive tem um termo, né, que o Martin Follen, que é o que criou aí a refatoração, ele fala muito que é o cheiro ruim, né, aquele código que tem o cheiro ruim, né, o smell bad, que você olha e fala assim: "Nossa, para que uma classe tão longa, né? Por que que ela está fazendo tudo isso, tudo num único lugar, se ela pode ser separada? Ou porque eu tenho um monte de classes pequenas e perdidas e que não estão fazendo nada", né? E aí você começa a pensar: "Ah, vamos reutilizar o código, vamos organizar", né, permite estender para classes existentes, então a gente usa a herança por causa disso, tá. Então daí na próxima aula, eu falo para você sobre refatoração, vou trazer, gente, um site aonde tem um manual, um catálogo, tá, de como você refatorar, que traz o código e traz como você deve refatorar, tá, muito interessante e algo que para quem vai trabalhar com programação orientada a objeto precisa, né, entender aí sobre refatoração, tá. Daí na próxima aula, quinta-feira, não esqueçam, eu trago inclusive do link, que é o próprio site, gente, do Martin Follen, tá. Muito interessante. Polimorfismo. Ah, gente, esse aqui eu gosto muito, né, que é permitir que o mesmo método, ele tenha comportamentos diferentes dependendo do objeto, né. Então, por exemplo, nós temos um botão ligar, ele acende uma lâmpada ou ele liga uma TV, depende do contexto que você está inserido, né. Então, por exemplo, imagina que você tem as subclasses cachorro e gato, que herdam de animal, que é o que a gente viu, né, herança. Ambos, gente, têm um método, por exemplo, chamar, fazer barulho. Se você chamar cachorro, fazer barulho, ele late. Se você chamar gato, fazer barulho, ele mia. Então, o comando fazer barulho é o mesmo, mas a implementação, a forma que você tem ali, ela é diferente. Isso é o polimorfismo, né. Você tem algo ali, mas que na implementação, a forma dele, gente, é diferente. Então eu tenho aqui o mesmo método, porém a forma dele é diferente. Tudo bem? Então por isso que é polimorfismo, né. Entendido esses conceitos, gente? Eu coloquei eles, né, a gente não vai entrar na prática, porque vai depender muito da linguagem e também no material de vocês e nas aulas conceituais, gente, o professor tá top, né, ele explica ali e cria com vocês herança dentro do Java, mas não é só em Java, a gente tem, né, esses mesmos conceitos da orientação a objeto em outras linguagens de programação, tá. Mas vamos fazer um jogo rápido agora, gente, para ver se vocês estavam aí antenados na aula e na explicação, né. Questão 1. O conceito de herança, ele representa qual tipo de relacionamento entre duas classes? Usa, é um tipo de, compõe ou é um trabalho junto com? O que vocês acham, gente? Que tipo de relacionamento eu tenho entre duas classes quando eu uso o conceito de herança? Lembrem lá do diagrama de classe. É um tipo de, né, gente? Não trabalha junto, né, ele é um tipo de. Herança é um tipo de animal, gato, cachorro, né. Então é um tipo de, certo? Muito bem.
Vamos para a questão 2, vamos fazer um jogo rápido. Qual dos pilares, gente, da programação orientada a objeto garante que os detalhes internos de um objeto são ocultados, permitindo acesso apenas por meio de métodos públicos? Polimorfismo, herança, classe ou encapsulamento? Muito bem, rápidos, né, gente? Encapsulamento, ocultação de informação. Isso aí. Vamos para a próxima. Polimorfismo, ele é melhor descrito como a capacidade de uma classe herdar de várias outras, B, a capacidade de diferentes objetos responderem ao mesmo comando, método de maneira diferente, processo de criação de novos objetos a partir de uma classe ou a proteção de dados internos contra alterações internas. E aí, gente, letra B, né? A gente acabou de falar aí que é a capacidade de diferentes objetos responderem ao mesmo comando de método, né, só que de maneiras aí diferentes. O que é encapsulamento em programação orientada a objeto? A capacidade de uma classe herdar atributos de outra, é uma técnica de esconder os dados internos de um objeto e controlar o acesso a eles, a habilidade de um método de se comportar de várias formas ou a criação de objetos a partir de classes abstratas. É uma técnica, né, gente, de esconder os dados internos. Então, o encapsulamento ele é algo que a gente usa bastante, né, na programação, independente muitas vezes se a orientação ao objeto ou não, assim como a abstração, né, gente, são conceitos pilares, mas é conceitos que já vêm aí, de outros paradigmas. Por que o encapsulamento é importante, gente, em um sistema? O que vocês acham? Não vou nem ler. A, B, C ou D? C, para proteger os dados e permitir manutenção mais segura? Será? Isso aí, né, gente, deixar o código mais bonito, não, até porque, né, o usuário não visualiza ele, né. Então é letra C para proteger os dados e permitir aí uma manutenção mais segura. 6, quais as situações que representam, gente, o uso de abstração? A, B, C ou D? Muito bem, ó, tem gente que falou que é a C, tem gente que falou que é o A. E aí, gente? Abstração. Um carro com volante e pedais, sem mostrar o motor ao motorista. Bom, um código que mostra todos os detalhes internos de uma função, um aplicativo de banco que permite transferir dinheiro com um clique. Um programa que exige que o usuário entenda como o algoritmo funciona. A gente pode descartar a B e a D, né, gente? E aí? E aí, gente? E aí, o que vocês acham? Outra pegadinha, fico na A ainda, sou teimoso. Bom, Elson, quando você vai no posto de gasolina e você pede para colocar água, ver o óleo, você pode ver o motor, não pode? O que vocês acham, gente? Pode. Então, olha só, sem mostrar o motor ao motorista, né? Então, se a gente for analisar, espera aí, não, mas o motor é mostrado, né? Circuitos internos ali, por exemplo, não, né? Então, um aplicativo de banco que permite transferir dinheiro com um clique.
Eu preciso saber mais algo? Não, né. Não é nem uma pegadinha, né, gente, é uma análise, de questão, né, uma coisa que, é uma dificuldade muito grande, gente, isso, né, vocês podem essa foi duvidosa, que vocês podem, praticar, né, é justamente isso, elimina, descarta aquilo que não é e fica com aquilo que você vai estar ali, e analisa, né. Tem questão, gente, que quando aparece assim, ó, apenas, somente, né, eh, são coisas que você fica pensando, né. Normalmente são questões erradas quando tem isso, né. "Ah, Elson, né, essa aí tem que anular do que eu como". Muito bem, Jaime, isso aí, ó. Mas é uma questão, gente, de discussão mesmo, é isso que eu quero que vocês parem, vocês pensem, porque muitos de vocês são programadores, e eu sei que se pedir para vocês desenvolverem algo, vocês vão desenvolver na linguagem específica aí que vocês trabalham, mas aí eu questiono vocês, vocês estão usando o quê? Uma abstração, um polimorfismo, vocês estão usando herança, o que é que vocês estão trabalhando ali, né? E às vezes a gente se depara, né, com perguntas, se vocês vão fazer um concurso, e eu sei que muitos de vocês aí pretendem, né, gente, fazer concurso, tem vários concursos da área, né, inclusive na aula que vem eu vou trazer aí algumas coisas para vocês, que são coisas interessantes, gente, né, por que não fazer um concurso aí, né. E aí tem essas pegadinhas aí, né, gente, que às vezes não é uma pegadinha, mas é uma questão de pensar, né, ó, o Jaime foi pela lógica, né, o pessoal pediu aí, né, cancela e mostra, mas é uma questão para a gente pensar e discutir em aula, né, só trazer por trazer também, né, não dá, temos que discutir e ver o que que tem, de certo ou errado, tá. Muito bem, gente. Última então, se você usa o controle remoto para aumentar o volume da TV, qual é a abstração que você está usando? E aí? Gente, essa não é pegadinha, tá, mas é bem legal, porque vocês usam o controle remoto todo dia, né, nós usamos. E aí, qual que é a abstração que você está usando? Muito bem, ó, tem uns que estão colocando que é B, outros que estão falando que é C, né. Bom, gente, para aumentar o volume, o sinal de infravermelho que sai do controle, não, né, a está descartada. O som final que sai do alto-falante, também não, né, porque aí não é o sentido da abstração. Então ficamos com a B e com a C. O botão aumentar o volume que representa a função essencial. Circuitos internos que fazem a TV responder. Eu preciso, gente, saber circuito interno que fazem a TV responder? É um detalhe que eu preciso entender? Não, né. Concordam comigo? O que que vocês acham? Não? Sim? É a letra B, né, gente, é o botão de aumentar em volume, que representa a função essencial, né. Só vai apertar o botão, certo? Eu preciso entender os circuitos internos, eu preciso olhar, saber? Não, não preciso, né. Estou abstraindo, eu quero só aumentar o volume, né. Talvez? Só vai apertar o botão, né, Tati? É isso aí, gente. Então olha só, agora sim o negócio fica bom, gente, né, se a gente não fazer um exercício prático, né, os conceitos que a gente viu não vão adiantar de nada, né. Então esse aqui é um exercício prático, ele é uma tarefa de casa, tá, ele vai ter 3 partes, ok. Então eu preciso que agora vocês
preste atenção, foca aqui na aula, tá, que eu vou explicar, e eu gostaria, gente, que vocês fizessem, tá, porque daí na próxima aula eu vou realizar a correção do que a gente viu lá na aula 2 e o que a gente viu na aula 3, tá, eu vou corrigir tudo na aula 4, vou trazer algumas coisas bem legais aí para a gente finalizar na quinta-feira. E aí eu preciso, então, que vocês entendam o que é para vocês fazerem, tá. É um exercício prático, isso aí vocês podem fazer no Word, no bloco de notas, tá, tranquilo. Claro que vocês vão enviar ele, né, usando lá o Pédulo, que a gente viu na aula passada. E aí, gente, ele está dividido em 3 partes, tá. É sobre a nossa aula de hoje, sobre os conceitos. Então eu estou dando um cenário, né. Então olha só, você vai projetar um sistema de gestão para um pet shop. Então o sistema vai precisar lidar com diferentes tipos de animais, seus serviços e a sua faturação. Então eu já estou falando para vocês, gente, vocês vão lidar com os seguintes animais: cachorro, gato e pássaro, tá. Então essa é a primeira parte desse exercício prático. É a identificação dos conceitos. Que conceitos? Abstração, herança, polimorfismo, encapsulamento, né. Então qual que é a primeira tarefa de vocês? Você vai criar uma superclasse que vai representar a abstração mais genérica de todos os animais, tá. E o que que você vai fazer? Você vai listar 3 atributos e 2 métodos, que seriam comuns a todos os objetos dessa superclasse que você vai criar, né. A gente até exemplificou, né, o animal lá, o cachorro e o gato, tá bom. Então essa é a primeira parte, você identificar os conceitos ali, você vai trabalhar então com abstração, certo? Parte 2, gente. Na parte 2, você vai aplicar a herança e você vai aplicar o polimorfismo agora, tá. Então, quando você usar a superclasse que você criou lá na parte 1, o que que você vai fazer? Agora, você vai olhar para a herança, que é a sua primeira tarefa nessa parte 2, e você vai colocar qual que é a principal vantagem de você fazer classes cachorro, gato e pássaro herdarem da superclasse. E na tarefa 3, polimorfismo. Então você vai criar o método emitir som e você vai descrever como que esse método emitir som se manifestaria de forma polimórfica nas 3 classes filhas, né, que você ali criou: gato, cachorro, gato e pássaro, tá. E no caso seria do emitir som, ok? Na parte 3, que é a última, gente, você vai trabalhar com encapsulamento. Então vamos imaginar que o pet shop, ele tem que garantir um nível de felicidade do seu animal, né. Então quando você levar ele lá para tomar um banho, tosar, ele tem que sair de lá, né, com nível de felicidade lá em cima. Então o nível aqui é um valor inválido, menor que 0, maior que 100. Então o que que você vai fazer? Você vai imaginar que a classe animal tem um atributo privado, chamado nível de felicidade. E aí você vai dizer por que que a orientação objeto exige que esse atributo seja privado, no caso, encapsulamento. E no 2 você vai falar que métodos públicos seriam necessários para permitir que esse sistema, gente, interaja com o nível de felicidade de forma segura. Pensa assim, ó, em consulta e como modificar esse valor de 0 a 100. Eu sei que o 4 vai fazer vocês pensarem um pouquinho mais, tá. A parte 1, parte 2, tranquila, né. Eu sei que na parte 3 aqui vocês vão pensar um pouquinho mais, tá. Gente, aqui, tá, é um exercício para vocês aí, trabalharem para colocar justamente o que a gente viu hoje em prática, pensar, tá. A gente
já viu cada conceito, agora você só vai colocar isso ali em prática. Onde que vocês vão enviar? Vocês vão enviar então ali no nosso Pédulo, né, e aí na quinta-feira a gente vai corrigir então esse exercício, tá gente? Quem aí tá ingressando na área, é importante que vocês façam, e quem já tem aí conhecimento, né gente, tranquilo, para vocês aí responderem, né, cada uma das tarefas ali que vocês têm. Então tentem, tá? Eu sei que quinta-feira, né, gente, quinta-feira, né, tá aí, logo aí, mas vai dar para vocês, fazerem isso com certeza, tá? Eu vou colocar o link aí no chat, tá? Quem quiser já termina aí, né, gente, no finalzinho da aula e já cria e já envia. Então, quinta-feira, nossa última aula, certo? Vamos realizar as correções de todos os exercícios que ficarem, né? Quem tiver dúvidas, perguntas, gente, quinta-feira a gente vai tirar para responder, né? E aí na quinta-feira eu trago então para vocês ali o que eu prometi, o site sobre refatoração, eu vou trazer um catálogo, né, que tem tudo a ver com a parte de programação orientada a objeto, e aí a gente conversa sobre essa parte aí também. E aí eu vou trazer, que o pessoal falou, né, os meus trabalhos, eu vou trazer o artigo que eu escrevi dos microserviços para vocês darem uma olhada também. Tá bom? Então, na quinta-feira a gente corrige e conversa bastante aí sobre vários assuntos. Ok, gente? Então, beijos aí no coração de vocês, fiquem com Deus e a gente se vê então na quinta-feira, certo? Quem quiser tirar dúvidas, gente, meu e-mail tá aí no slide, fiquem à vontade, tá? Eu procuro sempre responder aos alunos aí quando eles têm dúvidas, perguntas, o pessoal me pergunta sobre livros, sobre materiais, tá? Eu vou respondendo para vocês. Tá bom, gente? Então, até quinta-feira, beijos aí, até mais. Obrigada aí pela participação de todos, né? Por lembrar aí das fotos humilhantes, né, gente? Oh, meu Deus. Então, beijos aí, até mais. Tchau, tchau.